Imagine um jogador de streetball que tem como a principal regra nas ruas humilhar os seus adversários com dribles desmoralizantes. Parece difícil imaginar alguém vindo dessa realidade e fazendo sucesso na NBA, certo? Bem, mas se eu te contar que teve um street baller que fez exatamente isso, e não só foi o único que conseguiu entrar na liga, mas trouxe consigo o estilo das ruas e humilhou os defensores da NBA com jogadas que arrancavam o fôlego da torcida que nem ele fazia nos parques. E esse jogador lendário é o Rafer Alston, também é conhecido como Skip to My Lou. E pra gente entender como ele saiu das quadras de concreto e chegou nas finais da NBA, precisamos voltar no tempo, até 1989. Estamos na Jamaica Queens, em Nova York, e um jovem de 13 anos chamado Rafer Alston crescia em meio a um dos piores cenários de violência e drogas da história dos Estados Unidos, onde só o fato de sair de casa para jogar basquete era um risco enorme, mas nada disso parava o jovem Rafer, onde seus dias eram preenchidos com sonhos de ouvir o seu nome no draft da NBA. Rafer Alston. Inspirado por lendas como o Isaiah Thomas, a qual tentava reproduzir os movimentos do seu ídolo nas quadras duras e ásperas de Nova York. Até que um dia tudo mudou para o Rafer, pois ele e seu amigo, que era nada mais nada menos que o Stephen Malburn, decidiram ir até o lendário Hook Park, onde o nível do basquete era surreal. Inclusive essa quadra se eternizou por isso. E foi nela que o destino sorriu para o Rafer, quando o Ron Naclério, um técnico local, estava com 2 jogadores a menos e precisava de substitutos para não perder a partida por WO. Foi então que o Rafer entrou em quadra, e o que aconteceu depois disso foi pura mágica, com dribles desconcertantes, jogadas eletrizantes, fazendo o mestre de cerimônia empolgado gritar a seguinte frase: "Esse garoto é eletrizante". No verão seguinte, o apelido eletrizante ficou pequeno para ele, pois aos 14 anos, Rafer se tornou uma presença constante no Hook Park, impressionando o público com movimentos que desafiavam as leis da física. Mas ele queria mais, algo diferente, algo especial. Então, em uma jogada que parecia de outro mundo, o MC gritou: "Senhoras e senhores, Skip My Lou". Sim, ali nascia uma lenda. Entretanto, enquanto o Skip My Lou dominava as quadras, a vida fora delas era muito mais complicada. E Rafer e seu amigo não olhavam apenas para os jogadores de basquete como ídolos, mas também como figuras de admiração, em volta a uma pobreza extrema. Assim como seu pai, que lutava contra o vício, e o seu irmão mais velho, que estava na prisão. E ele sempre estava envolvido em situações perigosas, como a de jogar dados até altas horas da madrugada, onde já chegou a faturar até $1.500 em uma noite. Mas isso trouxe consequências, pois ele frequentemente perdia aulas, chegando a faltar dias seguidos. E mesmo sendo a estrela do time da sua escola, onde chegou a registrar os impressionantes 33 pontos em um jogo, nas poucas vezes que jogava, as suas faltas frequentes na escola o tornaram inelegível para uma bolsa de estudos em uma faculdade de primeira divisão. E isso fez com que o sonho de Rafer de jogar no basquete universitário ficasse cada vez mais distante. E em contrapartida, enquanto ele via os seus amigos recebendo cartas de recrutamento, o seu correio continuava vazio. Foi então que uma fita de VHS com imagens de Rafer chegou às mãos de Philip Matthews, que era o técnico da Ventura Count, uma universidade júnior na Califórnia. E Matthews ficou tão boquiaberto com o talento do Rafer que ficou chocado como um jogador daquele calibre não tinha sido recrutado por uma grande universidade. E sob o comando do seu novo técnico,
Hafer mostrou uma outra face do seu jogo, sendo forçado a jogar de uma forma mais coletiva, chegando a liderar o seu time para um título estadual da Califórnia e sendo eleito o MVP do torneio. Porém, a bolsa de estudos do Hafer foi revogada e, apesar de estar em ascensão, o seu desempenho acadêmico estava de mal a pior, e isso acabou fazendo com que ele voltasse para a estaca zero. Foi então que o técnico Jerry Tarkanian, treinador da Fresno State, decidiu dar uma chance a Hafer, pois ele tinha um baita de um problema em suas mãos, já que os seus 3 armadores estavam prestes a deixar a equipe. Então Jerry ofereceu uma bolsa para o Hafer, mas havia uma condição: ele teria que passar um ano na Universidade de Fresno e tinha que resolver as suas questões pessoais, assim como manter aceitável as suas médias universitárias. E entendendo que aquela era sua última oportunidade, Hafer se comprometeu a frequentar todas as aulas. E enquanto a Universidade de Fresno lutava em quadra, as suas médias também começaram a melhorar, fazendo o esforço valer a pena. Além disso, as suas habilidades defensivas permitiu ao técnico implementar uma pressão dentro de quadra que ajudou a Universidade de Fresno a vencer 21 jogos, e o Hafer provou ao mundo que ele era muito mais do que apenas um jogador das ruas, e sim, que era um armador nível NBA. E foi então que ele decidiu renunciar à sua temporada de sênior na Universidade de Fresno para se candidatar ao draft. O início na liga. Dentro de um restaurante de Los Angeles, enquanto o comissário da NBA, David Stern, começava a ler as escolhas do primeiro round do draft, que devido ao seu jogo de basquete universitário, o GM do Lakers, o Jerry West, sim, aquele do logo, já o tinha visto muito na faculdade, e que o time da Califórnia precisava encontrar um armador reserva sólido para o seu recém-formado super time. E como ele tinha sido chamado 2 vezes para fazer um treino privado com o Lakers, imaginou que a franquia o chamaria. Porém, o Lakers selecionou o Sam Jacobson, da Universidade de Minnesota. No entanto, apesar do time de Los Angeles ter escolhido outro armador, o Skip não se incomodou, até porque ele tinha preferência em jogar em Nova York pela franquia do Knicks, que era o time da sua cidade natal, e que depois de perder para o time de Indiana na segunda rodada dos playoffs de 1998, também precisava de um armador reserva. Além disso, eles estavam observando desde que ele tinha apenas 13 anos de idade, chegando até enviar olheiros para a Califórnia para assistir os seus jogos universitários. Mas o New York Knicks não o selecionou, e sim o DeMarcus Johnson, da Universidade da Carolina do Norte, algo que o frustrou muito, pois a essa altura sabia que os times da NBA estavam preocupados com as suas ações fora das quadras, pois ele estava envolvido em um acidente de violência doméstica, a qual falhou em comparecer às aulas obrigatórias de gerenciamento de raiva. E por conta disso, teve apenas 2 opções: ou pagar uma multa pesada ou ser preso. Mas enquanto ouvia o intervalo do draft, acabou ficando cabisbaixo pensando em tudo aquilo. Mas assim que o programa retornou, ele escuta: o Milwaukee Bucks seleciona Hafer Alston, de Fresno State, acompanhado de um comentário do Kenny Smith, que diz: ele é capaz de abrir até uma porta com um drible, fazendo referência aos seus dribles desconcertantes. Mas apesar de ter sido selecionado e finalmente ter entrado na NBA, o Milwaukee Bucks decidiu não oferecer um contrato para ele para a temporada de 98-99, fazendo com que o Hafer fosse incapaz de pagar uma multa de $225 mil, que seriam doados para um abrigo de refúgio para mulheres. E isso fez com que o Hafer passasse 90 dias na prisão durante o que deveria ter sido a sua primeira temporada na NBA. Hafer então ficou ali na sua cela refletindo sobre todas as outras lendas do basquete de rua
que não conseguiram entrar na NBA. Mas após sair da cadeia e sabendo que o seu contrato de novato com o Bucks não estava garantido, ele teria que fazer algumas mudanças drásticas se quisesse alcançar o seu sonho. Portanto, o Skip decidiu jogar na Liga de Desenvolvimento da NBA, que na época era conhecida como CBA, e o seu objetivo não era dominar, mas ao invés disso, ele sabia que tinha que mostrar para a NBA que era capaz de ser o Rafer Alston, porque estava claro para ele que a sua imagem das ruas tinha manchado o seu nome na cabeça dos executivos da liga. E ao longo dos seus 17 jogos pelo time de desenvolvimento do Milwaukee Bucks, a liga começaria a entender o que Rafer realmente tinha a oferecer. Foi então que eles lhe ofereceram um contrato de 2 anos. No entanto, ele realmente jogaria ou estava destinado a ser mais um Street Baller que nunca entrou na quadra da NBA? O início de um sonho. Em 17 de novembro de 2000, finalmente ele foi colocado na escalação do time. Após passar meses de trabalho duro, ele estava ali pronto para a sua estreia, marcando a sua primeira cesta em um arremesso de 2 pontos. E meses depois, em 19 de abril, ele marcaria 2 dígitos, registrando 10 pontos no último jogo da temporada regular do Milwaukee Bucks, sendo esse o único momento positivo por um bom tempo em sua estadia pelo Milwaukee Bucks, pois o técnico Jordan Cahl deu a ele pouco tempo de jogo, já que o seu foco estava em brigar por um campeonato. No entanto, o armador titular Sam Cassell machucou o tornozelo no final da temporada, e foi então que o Rafer começaria em seu lugar, mostrando um vislumbre do que ele poderia se tornar, marcando 14 pontos contra o Sacramento Kings e tendo 2 jogos com 10 assistências dos 5 a qual jogou como titular. E isso o encheu de esperanças para que tivesse o seu contrato renovado com o Bucks, visto que agora ele assumiria um papel muito maior na equipe. Mas isso estava longe de ser verdade, pois o Bucks não renovou com ele, e mesmo o Golden State se mostrando interessado no armador e o contratando, ele acabou sendo dispensado no início da entre-safra. Então, esse é que seria o final do Skip to My Lou na NBA, e agora, sem contrato, a sua última oportunidade vinha de um time recém-criado, o Toronto Raptors, que deu a ele um contrato de apenas 10 dias. Então, o Skip, em sua estreia, fez 17 pontos e deu 11 assistências. E durante seu período de teste, teve médias de 10 pontos e 10 assistências, assim como de um roubo de bola. E foi isso que fez com que o Raptors se desse conta que tinha um diamante bruto em suas mãos, dando a ele um contrato para o resto da temporada, fazendo do Rafer Alston um armador legítimo da NBA, sendo escalado 4 vezes como titular em sua primeira passagem pelo Raptors. E a sua estadia em Toronto foi tão boa que quando ele foi para o Miami Heat, chegou como titular da equipe, o que ajudou seu time a chegar nas semifinais de conferência, assim como um game winner contra o Dallas. Mas com a chegada do Dwayne Wade na equipe, rapidamente ele perdeu seu posto de armador titular, pois mesmo sabendo que o Miami Heat o queria como um armador reserva e era uma equipe que estava rumo a um título, ele sabia que provavelmente ficaria mofando no banco, ou talvez seria negociado, pois já havia rumores do Shaquille O'Neal no elenco. Foi então que ele retornou para o Toronto, onde jogou quase todos os jogos, assumindo o posto de titular e tendo as suas melhores médias na carreira, sendo de 14 pontos por jogo, e animava os torcedores com as suas jogadas, com aquele DNA das ruas. E com isso, o Skip mostrou que era muito versátil, assim como as roupas da Insider, que nem essa tech shirt que eu estou usando agora, que eu uso tanto para gravar os vídeos aqui do canal, para ir para academia e até mesmo jogar basquete. E eu confesso que eu tô amando as cuecas também. E nesse mês de novembro, eles estão driblando todos os preços, onde lá no site as promoções podem chegar até 40% em produtos selecionados
apaixonados. E fica ainda melhor se você usar o nosso cupom BASCADEVILABF, porque ele vai te dar 15% de desconto, mesmo depois dessa promoção. Então corre e garanta logo a sua Insider no link que tá aqui na descrição e no QR Code aqui na tela. Mas agora sim, vamos voltar pro vídeo. Mas nem tudo foi só alegria, pois o Raptors naquele ano venceu apenas 33 jogos e o Hafer não estava contente, pois ele não tinha sido convocado para ser um All-Star e também queria estar em um time que pudesse brigar por um título, fora que também queria ser titular dele. E foi então que ele solicitou uma troca que o levou para o Houston Rockets, indo se juntar com o Tracy McGrady e com o gigante Yao Ming, sendo dado a ele a função de general para organizar esses talentos dentro de quadra. Mas os seus sólidos arremessos eram esquecidos pelo público. Afinal, com um jogador das ruas, a multidão queria vê-lo fazendo dribles desconcertantes, como na sua época da End One, ou passes chamativos. E como infelizmente o Yao Ming e o Tracy McGrady tiveram uma passagem repleta de lesões, fez com que esse Big Three nunca acontecesse de fato. E para piorar, ele foi suspenso por 2 jogos sem direito à remuneração após se envolver em uma briga com o Matt Baines e o Steve Nash contra o Phoenix Suns. Mas em 16 de março de 2008, o Houston Rockets acabava de entrar para o livro dos recordes graças ao alto desempenho do Skip, pois ao anotar 31 pontos contra o Lakers, encerrou uma sequência de 22 vitórias, que na época era a segunda melhor da história da NBA. E apesar dessa vitória ter colocado o Houston nos playoffs, eles caíram em 6 jogos para o Utah Jazz, mesmo com o Hafer tendo médias de 14 pontos na pós-temporada. E no ano seguinte, ele foi trocado para o Orlando Magic para substituir o Jameer Nelson. E foi nessa nova casa que tudo mudou para o Skip, pois ele ajudou o seu time a chegar nos playoffs em 2009, passando pelo Philadelphia 76ers, Boston Celtics e Cleveland Cavaliers, para enfrentar nas finais da NBA o Los Angeles Lakers de Kobe Bryant, que estava imparável, anotando 40 pontos no primeiro jogo e mais de 30 em todos os demais 5 jogos contra o Orlando, consagrando o 16º título para a franquia da Califórnia. Mesmo com a derrota nas finais, a essa altura Skip mostrou que era um verdadeiro armador de elite e que poderia agregar em qualquer time da NBA. Porém, o Magic resolveu restituir o Jameer Nelson para o seu posto de titular, deixando o Skip no banco. E com isso ele acabou sendo trocado para o New Jersey, a qual registrou o seu primeiro triplo-duplo na carreira contra o Washington Wizards, totalizando 20 pontos, 10 assistências e 10 rebotes por jogo. E em 2010 ele foi liberado pelo time, o que o fez retornar para o Miami Heat. Porém, o seu retorno para a franquia do Dwayne Wade não foi como esperado, pois o Carlos Arroyo, que era o outro armador do Miami Heat, estava lentamente ganhando seu papel de volta sob o comando do técnico Erik Spoelstra. E na noite de 6 de março de 2010, que apesar de ter começado a jogar como titular como de costume, ele foi mandado para o banco com apenas 6 minutos contra o Golden State, o que acabou o revoltando. E devido à sua frustração, mandou uma mensagem de texto para o GM do time reclamando, dizendo que não tinha mais interesse em jogar pela franquia. E isso resultou com o Rafael Alston sendo suspenso pelo resto da temporada pelo Miami Heat. E nesse meio tempo, o armador não estava preocupado, pois ele acreditava no seu valor, a qual tinha conquistado o respeito da NBA como um armador de elite. Porém, o telefone do seu agente sequer tocou uma única vez, e 2 anos depois, sem receber uma oferta de um time da liga, Rafael Alston, também conhecido como Skip Mylou, oficialmente se aposentou, sendo o único jogador da End One a jogar na NBA
assim como o único a registrar um triplo-duplo e chegar na final da maior liga de basquete do mundo. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse formato mais longo aqui no canal. E caso sim, mano, não esquece de deixar seu like, pois é isso que vai me motivar a trazer mais conteúdos como esse. E deixe aqui também nos comentários sugestões de outros jogadores que vocês querem que eu conte a história. Bom, eu vou encerrando por aqui, mas continue nos assistindo nos cards que estão aparecendo aqui na tela. E falou!